Olá, eu sou a professora Ana Paula e hoje nós vamos conversar sobre odontogênese. Odontogênese é o início da formação dos dentes. Inicia na vida antes do nascimento e termina após o nascimento. As fases da odontogênese são 7 e durante a passagem dos germes dentários, chamados de germes dos dentes, por cada uma dessas 7 etapas, nós vamos encontrar vários nomes, E durante a passagem dos germes dentários por cada uma das 7 etapas da odontogênese, vamos encontrar esses germes dentários passando por processos que muitas vezes estão sobrepostos, ou seja, o germe dentário ainda está sofrendo um processo e já inicia a ocorrer o segundo. Coloquei aqui nesse slide para vocês 3 exemplos desse. Um processo de iniciação, um processo de morfogênese e um processo de histogênese. Vamos relembrar um pouquinho. O que é a iniciação? É uma célula ser estimulada a mudar algum comportamento dela, seja em divisão celular, iniciando a sofrer divisão celular, ou simplesmente mudando a sua relação com as demais. Muitas vezes, nas etapas da odontogênese, um germe dentário está sofrendo a iniciação e já começam algumas camadas celulares a sofrer o processo de morfogênese. O que é morfogênese? Gênese é origem, morfo é forma. Começa a haver, então, um início de diferenciação da forma das células. Isso já vai ocorrer nos estágios intermediários, iniciais e intermediários da odontogênese. E do meio em diante da odontogênese, os germes dentários começam a sofrer diferenciação em tecidos. Então já sai da morfogênese e começa um processo mais especializado, mais complexo, que se chama então de histogênese. A gênese, origem, histo, tecidos. O início da formação dos tecidos dentários já no germe dentário. Toda a odontogênese inicia de um epitélio que existe forrando a nossa cavidade oral primitiva, porque ela ainda tem contato com a cavidade nasal. Lembra? Chama-se de estomoideu. Nesse período da 4ª e 5ª semana, esse epitélio já está com uma camada celular só. O epitélio, que normalmente na cavidade oral terá várias camadas, ele será estratificado na vida pós-nascimento. Nesse período, eles têm uma camada celular. E esse epitélio fica apoiado num tecido que é indiferenciado ainda, chamado de ectomesênquima. Então, ainda não é um conjuntivo onde o epitélio fica apoiado, ele se denomina nesse momento ectomesênquima. Isso está forrando a cavidade oral. Então, aqui nós temos lá dentro o estomoideu e esse epitélio está aqui. Do primeiro arco faríngeo, processo mandibular e maxilar. É o que dá origem a essa expansão da face na região da maxila e mandíbula. Esse epitélio que nós falamos, ele vai existir com uma a no máximo 2 camadas celulares, e esse epitélio está dividido, separado do ectomesênquima por uma lâmina basal, que é essa lâmina aqui, que é uma capa, uma região extremamente proteica de origem mútua. Toda a lâmina basal tem origem tanto do tecido epitelial quanto do tecido conjuntivo. Ela forma uma capa proteica que ancora o epitélio ao tecido conjuntivo, se lembrando da histologia geral. Aqui está o estomoideu, representado nessa lâmina histológica, e lembrando as origens do epitélio oral primitivo, é do endoderma, e do ectomesênquima, do nosso ectoderma, a partir da migração das células das cristas neurais na região anterior. Aqui nesse epitélio odontogênico, nós temos 2 camadas celulares nessa lâmina histológica. Uma camada aqui de célula plana e uma camada de célula cúbica. A partir da 6ª semana,
As células da camada vinculada à lâmina basal, ó, a lâmina basal, elas iniciam um processo de inicialização e proliferação. O que acontece? Essa camada epitelial, só as células próximas da lâmina basal, sob influência de genes, vão iniciar a sofrer divisão celular. Então, elas são estimuladas a sofrerem divisão celular e a divisão celular faz um aumento populacional desse tecido epitelial. Ó. Essas células aqui está a representação por estarem em divisão celular e elas invadem essa região que aqui é o ectomesênquima. Esse ectomesênquima, ele apoia esse tecido epitelial. E à medida que as células próximas da lâmina basal, as células epiteliais próximas da lâmina basal sofrem divisão celular, vão invadindo, vão mergulhando cada vez mais no ectomesênquima, mas não rompem a lâmina basal. A lâmina basal é aprofundada junto com o tecido epitelial aqui. Visualmente, nós começamos a observar em determinadas regiões desse epitélio odontogênico várias estruturas esféricas com aumento populacional das células epiteliais. Esse aumento populacional determina uma primeira fase da odontogênese chamada de banda epitelial primária. Banda é um espessamento, então, como tem origem do epitélio e é a primeira das etapas da odontogênese, chama-se de banda epitelial primária. Aqui nós vemos o ectomesênquima e aqui nós vemos esse ectomesênquima também, só para entenderem. A lâmina basal, reparem que aqui ela está aprofundada, ó, ela acompanha essa proliferação celular epitelial. Tá? Essa é a primeira etapa da odontogênese e ela ocorre na 6ª semana. Reparem que o nascimento de todos os dentes, a erupção de todos os dentes, ela não é síncrona, não ocorre a erupção de todos os dentes ao mesmo tempo. De forma similar, a odontogênese não ocorre ao mesmo tempo em todos os germes dentários. Ela vai respeitar a mesma cronologia da erupção. Primeiro as pinças inferiores, depois as superiores, os laterais, os caninos e indo para os premolares e molares. Então, sempre essas datas que eu cito aqui para vocês são as datas dos primeiros germes dentários. E aí já saibam que são os centrais e inferiores. A partir de então, gradativamente vão iniciando a formação dos demais germes dentários. Essas datas, então, de 6 semanas e logo a seguir outras 7, 8, 12, vão ser sempre dos primeiros germes dentários. Isso aqui, então, nós temos já na 6ª semana. Logo a seguir, essas células do tecido epitelial progridem, aceleram o seu metabolismo e divisão celular e invadem cada vez mais o ectomesênquima. Porém, elas iniciam uma divisão epitelial, ficando as mais próximas aqui, digamos que isso aqui seja um corte lateral à língua e que a língua estivesse aqui. Aqui é a região, por exemplo, aqui é a região lateral, a bochecha. Bom, toda essa região aqui era o epitélio oral e que começou a haver, ele era aqui, que começou a haver uma proliferação celular da banda epitelial primária. Logo a seguir, essa proliferação da banda epitelial primária aumenta tanto e se bifurca, se diferencia em duas regiões. Uma região próxima da língua e uma região próxima do vestíbulo, ou seja, da bochecha, entre aspas. A região próxima da língua, que é esta aqui, na minha representação aqui, ó, essa região epitelial próxima da língua se denomina de lâmina e lâmina dentária.
A região oposta, a região mais lateral, se denomina então de lâmina vestibular. Lâmina dentária, neste momento, ela é um dos estágios da odontogênese. E logo a seguir ela se mantém com esse nome, mas fazendo parte de um germe dentário. Então lembrem bem, lâmina dentária e lâmina vestibular é a mesma etapa da odontogênese, o segundo estágio da odontogênese. E logo a seguir permanece apenas a estrutura lâmina dentária como sendo parte do germe dentário, que é ainda uma estrutura de origem epitelial, como tudo que nós estamos vendo aqui. Esta lâmina vestibular, gradativamente as células epiteliais sofrem apoptose, morte celular, elas começam a degradar e vai se tornando aqui oco, vai se mantendo então o fundo do saco vestibular. Ela vai progredir para ser o fundo do saco vestibular, enquanto a lâmina dentária vai seguir a divisão celular, formando o germe dentário efetivamente. Lâmina dentária e lâmina vestibular é uma fase da odontogênese que dará origem a estruturas bem diferentes. Dará origem ao fundo de saco vestibular e dará origem ao germe dentário. Desta lâmina dentária, progride, aumenta a divisão celular e aprofunda cada vez mais no ectomesênquima, formando na semana seguinte já os primeiros germes dentários no estágio de broto. Forma então um brotamento, chama um brotamento epitelial. Qual característica tem um germe dentário nessa terceira etapa da odontogênese que se chama de broto? Ela tem a característica de um formato de gota epitelial, ainda empurrando a lâmina basal, e o ectomesênquima ao seu redor muito condensado. Essa é a característica principal ou morfológica que nós visualizamos nas lâminas histológicas de um germe dentário na etapa de broto, também chamado de botão. Aqui nós temos o epitélio oral, a lâmina que vai ser empurrada junto com este brotamento epitelial. O brotamento epitelial está aqui, tudo isso aqui é origem epitelial. E o brotamento, broto, é esse botão aqui de baixo, ó, essa parte aqui. E esse brotamento que vai empurrando, que vai mergulhando no ectomesênquima, e o ectomesênquima aqui vai ficando mais condensado, condensado significa mais células, as células mais próximas, ou mais célula por milímetro cúbico, um ectomesênquima bastante condensado ao redor desse broto. Então aqui nós temos o broto. E a região que liga o broto ao epitélio oral permanece com o nome de lâmina dentária. No estágio anterior, eu contei para vocês que lâmina dentária é uma etapa da odontogênese, porém, logo a seguir, ela permanece como sendo só uma regiãozinha dos estágios mais avançados, dos estágios seguintes da odontogênese. Então, se permanece como uma lâmina dentária esta região aqui, chamada então de lâmina dentária. Esse ectomesênquima aqui, para entenderem, ele vai ser a futura papila, mas ela ainda não tem a denominação de papila dentária. E a papila dentária será a futura polpa dentária, que ainda também não tem nome de polpa dentária. Então, o ectomesênquima condensado, eu só estou mostrando para vocês o que ele irá formar futuramente. Aqui é uma imagem histológica do ectomesênquima condensado aqui ao redor, da lâmina basal, que ainda divide as regiões epiteliais e mesenquimais. A região epitelial aqui, toda ela, tudo isso aqui era o epitélio oral, que progrediu, dividiu e invadiu o ectomesênquima, trazendo a lâmina basal. E em torno da 12ª semana, ou já se espera que na 12ª semana, esta região epitelial já sofra um início de diferenciação.
Reparem que não é só tecido epitelial, não há só células iguais aqui, e sim uma região um pouco diferente e também uma regionalização abrindo esta parte epitelial. Aqui estaria a lâmina dentária e aqui a cavidade oral. Então, isso tudo aqui é tecido epitelial da lâmina dentária, que nesse momento fica sendo só uma região da etapa da odontogênese chamada de capuz. O que caracteriza a fase de capuz, essencialmente? Terá uma região epitelial, terá uma região ectomesênquima ao redor, mesenquimal, abaixo do capuz, dentro do capuz, e ao redor dele, o ectomesênquima ao redor, começa a formar uma estrutura circular, uma bolsa ao redor do germe dentário. Então, o capuz ele tem, pela primeira vez, 3 regiões. Essa região ao redor chamada de folículo dentário ou saco dentário, uma região epitelial denominada de órgão do esmalte e uma região central chamada, que é o ectomesênquima condensado, aqui chamada já de papila. Então, papila já é a denominação desse ectomesênquima embaixo do tecido da região epitelial. Então, pela primeira vez nós temos essas 3 regiões. Numa imagem histológica e num desenho esquemático, nós temos, vamos lá, o epitélio oral, a lâmina dentária aqui, que é só essa região que vincula o epitélio oral ao germe dentário, então seria só essa regiãozinha aqui, que permanece com o nome lâmina dentária, e depois o germe dentário é toda essa estrutura que está abaixo. Tudo que vocês veem aqui que segue a lâmina, nossa lâmina basal, é o órgão do esmalte. Então, tudo isso aqui que eu estou passando com a caneta é órgão do esmalte. É uma região epitelial. Dentro do capuz, nós temos essa região que era um ectomesênquima cada vez mais concentrado, que já se denomina, então, de papila. E ao redor, no próximo slide ele aparece melhor, ao redor nós temos uma estrutura aqui do ectomesênquima se organizando, formando um folículo dentário. Tá? Visualmente a gente encontra esse ectomesênquima formando uma bolsinha. Cada germe dentário tem uma bolsinha, vai ter esse sáculo ou folículo dentário, que vai protegendo esse germe dentário de eventuais traumatismos e também vai se organizando para formar os tecidos que ficam ao redor do dente, ao redor de um germe dentário em formação. Aqui temos um germe dentário em fase de capuz, não tão avançado quanto o anterior, mas a lâmina apresenta todos os componentes que eu quero mostrar para vocês. A papila dentária, a região epitelial, chamado de órgão do esmalte, a lâmina dentária que fica sendo só uma região, e o folículo dentário, que é essa organização aqui em forma de bolsa ao redor. E já tem até uns vasos sanguíneos aqui aparecendo. Quem vai formar o quê? Este órgão do esmalte aqui, ele começa a sofrer uma diferenciação das células do epitélio. Então, aqui nós já temos começando uma regionalização. Temos células desse órgão de esmalte que ficam no centro, chamado de retículo estrelado, porque as células têm formato de estrela e tem um aspecto de rede. As células que ficam externamente nessa região epitelial, chamado de epitélio externo do órgão do esmalte, e as células que ficam aqui em contato com a nossa papila, chamada de células do epitélio interno do órgão do esmalte. Então, o capuz, na fase de capuz, a região epitelial, denominada de órgão do esmalte, já tem 3 regiões distintas. O epitélio externo, o retículo estrelado e o epitélio interno. Essa regionalização avança
e à medida que cresce, avança, significa que as células epiteliais sofrem divisão celular. E as abaixo dela, na papila, se diferenciam cada vez mais em células que vão habitar a região central do dente, que será futuramente a polpa dentária. Então, essas células aqui evoluem para células cada vez mais próximas a fibroblastos, e aqui começa a haver já a ocorrência, a formação de vasos sanguíneos. Num germe dentário, numa fase mais adiantada, então na fase de campânula, nós já vamos estar na 12ª semana dos primeiros germes dentários, e essa fase de campânula se caracteriza por uma especialização bem maior dos tecidos. O que nós temos? Um epitélio externo, já onde as células, antes elas eram células cúbicas, aqui já se tornam mais células planas. O retículo estrelado com uma quantidade maior de água dentro dele, porque a substância fundamental amorfa dessa região epitelial, ela tem muitas glicosaminoglicanas que atraem água. E nesta fase de campânula, o epitélio interno do órgão do esmalte, aqui as células ficam de cilíndricas a cúbicas, cilíndricas baixas a cúbicas. Nessa fase de campânula, além dessas 3 regiões do órgão do esmalte, surge pela primeira vez uma 4ª região, na parte epitelial, chamada de extrato dentário ou extrato intermediário. Onde se localiza essa 4ª camada? Entre o retículo estrelado e o epitélio interno. É esta camada de células planas aqui. A presença dela caracteriza um germe dentário na fase de campânula. Ela não aparece antes, só aparece nos estágios dos germes dentários mais avançados, que é na fase de campânula. Nessa fase de campânula também se observa uma união, a fase de campânula ou sino, né? Ali parece bem um sino de igreja, assim. Na região central, fica cada vez mais organizada a estrutura, a camada ou a região chamada de papila dentária. Vamos encontrando já algumas, inclusive, terminações nervosas nessa região central do dente. E na região aqui epitelial, onde se encontra o epitélio externo do órgão do esmalte, ó, toda essa região de fora, com o epitélio interno do órgão do esmalte, essa pontinha aqui e esta pontinha aqui, se denominam de alça cervical. Que importância tem a alça cervical e que importância tem o extrato intermediário? A alça cervical dará origem à região de raiz. E o extrato intermediário, quando estiver formado o esmalte, ele colaborará na mineralização desse tecido, esmalte. Esse slide mostra para vocês uma intensa interação molecular entre as células que estão nesta região, em azul significa a parte epitelial, e as células que estão nessa região amarela, na região ectomesênquima, de origem ectomesenquimária. Para entenderem que de um epitélio oral primitivo, à medida que são ativados os genes dessa região, chamados então de genes PITX2, ele auxilia, ele induz as células do ectomesênquima a secretarem, a transcreverem outros genes. Esses genes induzem uma intensa divisão celular no epitélio, formando a papila epitelial primária. A papila epitelial primária se subdivide em lâmina vestibular e lâmina dentária e as células da lâmina dentária transcrevem esses outros genes. Estimulam o ectomesênquima a ficar bem condensado ao redor dele. O ectomesênquima condensado transcreve estes genes aqui, liberando essas proteínas, e que ocasiona uma mudança, uma aceleração na divisão celular na região epitelial, formando o broto. Essa região epitelial aqui avança para o estágio de capuz, transcreve esses genes aqui, ativa a região da papila dentária a se organizar e a serem formados ali
vasos sanguíneos e terminações nervosas. Desta região da papila dentária no estágio avançado de capuz, inicia a ser transcrito esses genes e codificados proteínas que avançam para o estágio de campânula. Faz um germe dentário ser classificado no estágio de campânula. Esse slide está mostrando para vocês que assim como estágios do desenvolvimento intrauterino ocorriam em cadeia, em elos, aqui, na formação dos germes dentários, isso também ocorre. Não é possível chegar nesse estágio sem passar pelos estágios anteriores. Eles podem ter algum erro, mas os estágios anteriores têm que ser cumpridos. Bem, que importância tem, o que é esse estrato intermediário, que é a quarta região de um órgão do esmalte no estágio de campânula? Ele é a modificação de células do retículo estrelado que formam 2 a 3 camadas de células planas entre o retículo estrelado e o epitélio interno. São essas regiões aqui. E elas morfologicamente indicam, nos comprovam que um germe dentário está no estágio de campânula. Ele é bastante utilizado nas aulas práticas, inclusive se a gente estivesse tendo aula prática presencial. O que nós temos aqui? Aqui a gente ainda tem a lâmina basal, o epitélio interno, esse estrato intermediário, retículo estrelado, epitélio externo e aqui ectomesênquima. Essas células se nutrem como, professora? Vocês estão vendo aqui no ectomesênquima do folículo dentário ao redor, vasos sanguíneos, e os nutrientes chegam por difusão para cá. Porque não há, nesse órgão do esmalte, vasos sanguíneos. Lembra? Todo o tecido epitelial ele é avascularizado. E aqui não há exceção. Além desse estrato intermediário, que eu comentei com vocês, qual é a importância da outra região formada ou bem definida no estágio de campânula, da alça cervical? Ela vai colaborar para a formação da região radicular dos dentes. Então, é a partir da alça cervical que se dará a formação das raízes, seja uniradicular ou multiradicular. Nesse estágio de campânula bem avançado, aquela região epitelial que só vinculava o germe dentário ao epitélio oral, lá em cima, ela vai gradativamente sofrendo degeneração e as células morrendo por morte celular programada, chamada de apoptose. Então, aquela região que é denominada de lâmina dentária, gradativamente ela vai perdendo a sua ocorrência, ela vai deixando de existir, sendo degradada e vai ficando apenas um resquício. Então, aqui o que a gente tem é só um resquício dela. Isso aqui é a cavidade oral, o epitélio oral aqui. Tudo isso aqui é o órgão do esmalte. A região da alça cervical. Aqui a papila. E o folículo é isso aqui que está aqui ao redor. Essa região que está toda formando um saquinho ao redor do dente. Informação. Gradativamente ele vai se especializando nos tecidos que ficam ao redor do dente, chamado de periodonto. Nessa fase de campânula, além dessas características que eu mencionei, também ocorre uma interação muito importante, uma interação celular entre as células do epitélio interno, do estrato intermediário que surgiu no estágio de campânula, as células do estrato intermediário, do epitélio interno e as células da papila que estão em contato com esse epitélio interno. Então tem a lâmina basal, mas as células da papila que ficam ao redor também vão sofrer essa chamada interação ou histodiferenciação, indução recíproca. Vamos aos nomes. Aqui a gente tem a lâmina basal, em vermelho.
acima dela as células do órgão de esmalte e abaixo as células da papila. Como inicia essa indução recíproca no estágio de campânula? Inicialmente, as células do estrato intermediário, que é a quarta camada, uma quarta região formada na fase de campânula, essa região, estrato intermediário, induz as células que estão abaixo dela, células do epitélio interno do órgão do esmalte, que eram células cúbicas acilíndricas baixas, e induz que essas células sofram polarização. O que é polarização? A regionalização do núcleo em sentido oposto a algo. Neste caso, ela está oposta à lâmina basal. Então, um núcleo que era central vai gradativamente ficando oposto à lâmina basal. Essa diferenciação celular do epitélio interno do órgão do esmalte, que é a polarização das células, induz as células vizinhas lá da região central da polpa da papila dentária a se diferenciarem e sofrerem uma evolução. Qual a evolução que eu falo para vocês? Elas eram células mesenquimais e aos poucos elas vão se tornando células poliédricas e gradativamente evoluem para células denominadas de pré-odontoblastos. O que é uma célula pré-odontoblástica? É uma célula responsável pela secreção de dentina. Mas nesse momento ela ainda não secreta dentina efetivamente. Ela só evolui, que nem Pokémon. Quando elas evoluem, elas começam a secretar uma primeira dentina denominada de dentina do manto. Mas não é a dentina que vai perpetuar durante toda a formação dentária. Essa dentina do manto é apenas a primeira dentina a ser formada. Ela tem inclusive uma composição de colágeno diferente da dentina efetivamente secretada durante toda a vida dentária. A dentina do manto tem a característica de ser predominantemente, o tipo de fibra colágena dela é a colágena do tipo 3. Então, a dentina do manto, secretada por pré-odontoblastos, durante a fase de campânula. Bem, qual é a última etapa dessa novela? A presença dessa dentina do manto, está aqui representada nessas bolsinhas, por pré-odontoblastos, que são odontoblastos em diferenciação. A presença dessa dentina do manto induz de novo as células acima a se diferenciarem cada vez mais e serem células efetivamente secretoras de esmalte. Porque até então tudo isso aqui fazia parte do órgão do esmalte. E até então tudo isso aqui abaixo fazia parte da papila dentária. Desta diferenciação, polarização das células da região superior, então, polarização das células do epitélio interno do órgão do esmalte, que consequentemente diferenciam as células abaixo da papila dentária, inicia a secreção dessa, em quantidades maiores, de dentina do manto. E a dentina do manto ela já fica sendo visualizada aqui. Bom, qual é a estrutura que é perdida nesse estágio de campânula? A lâmina basal. Porque a lâmina basal ela é secretada por ambos, as células ectomesenquimais e as células epiteliais. Ela foi mantida até então. Só que agora nós já temos células diferenciadas. A perda da lâmina basal permite o contato dessa dentina do manto com essas células que ainda não secretavam esmalte. Permite que haja contato, então, dessa dentina do manto com essas células e elas evoluam para células efetivamente produtoras de esmalte, chamadas de ameloblastos. Aqui nós temos, então, os pré-odontoblastos e à medida que eles vão ficando amadurecidos, esse prolongamento deles vai ficando cada vez mais longo. E o que ocorre aqui? O prolongamento quase que se mantém, o que aumenta é o prolongamento. E essas células vão ficando cada vez mais regionalizadas, mais próximas umas das outras, na região da
futura polpa dentária. Essa representação mostra bem esses odontoblastos aumentando o seu prolongamento. Cada odontoblasto tem um só prolongamento, ramificado, mas um prolongamento apenas. E esse prolongamento, ele não fica sempre em contato lá, mais na região mais próxima do futuro esmalte. Muitas vezes, ele regride, ele encolhe e vai ficando um espaço que ele ocupava. Esse espaço que ele ocupava é o túbulo dentinário. E essa região aqui pintada de verde, nessa representação aqui em verde, é a dentina. Então, a gente tem uma matriz sólida, vai ter, e um espaço que a célula ocupa. Esse espaço que a célula ocupa, lá na histologia geral, vocês aprenderam como lacuna. Aqui, como ele é um canal, ele é chamado de túbulo dentinário. Se eu sugasse essa célula, tirasse, ia ficar o túbulo dentinário que ela ocupava. É um espaço físico que a célula ocupa. Como ela tem um prolongamento só, isso é um túbulo, chamado de túbulo dentinário. Esse slide mostra bem a dentina e o túbulo dentinário, onde a célula ramificada ocupava. Que ele foi quebrado, para vocês entenderem, fica aqui, ó, inclusive a marca onde a célula ocupava. À medida que essas duas matrizes, esmalte e dentina, começam a ser secretadas, quando nós já temos a presença das duas, já se classifica um dente no penúltimo estágio da odontogênese, que é chamado de fase de coroa. Os primeiros germes dentários alcançam essa fase na 18ª semana. Então, a partir dali, a gente já tem início da secreção das duas matrizes nos germes dentários dos dentes das pinças inferiores, dos incisivos centrais inferiores. Se diz, então, que essas duas secreções, elas são feitas em sentido contrário. A da dentina é formada de fora da região externa para dentro, então chamada de centrípeta, e o esmalte é secretado daquela região onde era a lâmina basal para fora do dente, então é chamada de secreção centrífuga, porque foge do centro. A outra gosta do centro o esmalte, a secreção, o sentido da secreção vai do centro para fora, então centrifugal. Essa é uma característica marcante de um germe dentário no estágio de coroa. Eu preciso ver as duas matrizes, eu preciso que as duas matrizes já estejam sendo secretadas. A dentina, que começa primeiro, já pela dentina do manto, e depois o esmalte. A melogênese é o nome da formação do esmalte. Gênese e origem, amelo de esmalte. Essas duas matrizes são secretadas da região das cúspides, indo em direção às alças cervicais. Essa modificação das células, aquela indução recíproca celular, ela vai ocorrendo gradativamente, não ocorre em todas as células ao mesmo tempo. Por isso, quando a gente analisa um germe dentário, a gente pode ter na região das cúspides já os dois tipos de matrizes, dentina e esmalte, e se eu for olhando na região das alças cervicais, eu ainda tenho até células ali indiferenciadas. Então, por isso, gradativamente vai sendo estimulada essa diferenciação celular. Como se fosse pecinhas de dominó, vai caindo uma, outra. Não cai todo mundo ao mesmo tempo. Essa imagem representa bem isso. Aqui nós já temos esmalte, escuro. A dentina é sempre normalmente mais espessa nos estágios de formação de ambas as matrizes, porque a dentina começou a ser secretada antes, a dentina, e isso vai dessa região das cúspides em direção às alças cervicais. A alça cervical está aqui. E essa diferenciação das células vai ocorrer aqui dentro. Na região periférica da nossa papila dentária. Outro ponto importante é que quando um germe dentário alcança o estágio da odontogênese de coroa, a região central, que até então era denominada de papila dentária, já tem uma organização muito avançada. E com isso ela já recebe a denominação de polpa dentária. O que é uma organização avançada? É a presença de vasos sanguíneos e linfáticos,
a presença caracteristicamente de tecido conjuntivo frouxo e a presença, ou às vezes embrionário nesse estágio, e a presença já de fibras nervosas, inicialmente amielínicas e depois mielinizadas. Então essas são características do avanço da formação da região central do dente, chamada antigamente até então de papila, agora a partir do estágio de coroa, de polpa dentária efetivamente. Essa lâmina histológica, ela apresenta um germe dentário no estágio de coroa. Vamos lá, quem é quem? O epitélio oral primitivo, o órgão do esmalte é tudo isso, ou era, esmalte, a célula que secreta o esmalte, os ameloblastos, dentina, a célula que secreta a dentina, os odontoblastos. E ó, das cúspides, indo em direção aqui à alça cervical. Aqui a gente não tem nem dentina nem esmalte, aqui também não. Então essa diferenciação vai sendo gradativa, regionalizada. Ao redor já é presente aquele folículo dentário, temos uma aula só para isso, mas ao redor desse germe dentário, o folículo dentário aqui está mais organizado, e mais organizado significa formando os tecidos periodônticos. Na periferia do dente nós temos osso alveolar, teremos futuramente ligamento periodontal e teremos futuramente cemento. O primeiro desses tecidos da periferia dos dentes a ser formado é o osso alveolar. E aí está ele sendo formado aqui. Tudo isso aqui é osso alveolar. Onde futuramente esse dente estará fixado na sua raiz. A região radicular estará ancorada nesse osso alveolar. Quanto a essa formação da dentina e, consequentemente, a formação do esmalte logo a seguir, alcança aquela região da alça cervical, isso ocorre nos germes dentários em torno da 28ª, e isso já está do meio em diante nas nossas 38 semanas. Essa produção de dentina, ela vai indo em direção das cúspides, em direção à alça cervical, porém, na região da alça cervical, ela não consegue mais avançar. Por quê? Porque tem osso ali embaixo. Então, aquele tecido epitelial, ele não consegue mais entrar em divisão celular para crescer entre epitélio interno e epitélio externo. O que acontece com esse tecido epitelial? Ele sofre um dobramento, e um dobramento para a região interna. Esse dobramento para a região interna é como se fosse acinturar um pouco o dente, formar uma cintura. E esse dobramento regionaliza o epitélio da alça cervical em duas regiões. Uma região mais central, chamada de diafragma, epitelial porque é epitélio, e uma região que ainda fica na parte externa, chamada de bainha epitelial de Hertwig ou bainha epitelial radicular. Aqui, só para mostrar, aqui a gente tem dentina e aqui a gente tem esmalte. Bom, existia uma interação entre as células do epitélio interno para estimularem as células aqui abaixo a secretarem dentina. Isso ocorre lá desde o estágio de Campano. Porém, com a formação da bainha radicular e do diafragma, aquela interação deixa de ocorrer. Gradativamente, essas células epiteliais aqui também deixam de sofrer divisão celular. E vai ocorrendo um estímulo das células da bainha epitelial a induzirem as células da polpa a secretarem a dentina. Então, ninguém mais vai induzir, só as células da bainha epitelial de Hertwig. São elas as responsáveis por induzir a produção da dentina. E a dentina daqui em diante será a dentina radicular, com alguma morfologia diferente das fibrilas de colágeno. A partir da alça cervical, em direção ao osso alveolar, teremos a dentina radicular.
Desta região, então, de crescimento da dentina radicular, começa a haver a separação das células dessa bainha epitelial de Hertwig. E o que acontece? Essa dentina radicular entra em contato com o tecido aqui externo. Que tecido externo era esse? Do folículo dentário. A interação bioquímica dessa dentina radicular com as células mesenquimais indiferenciadas do folículo dentário estimula elas a tomarem 3 direções. Ou elas seguem secretando osso, osteoblastos, então serão células que se diferenciação em mais osteoblasto para formar o osso alveolar, ou elas se diferenciam em células secretoras de fibras do conjuntivo frouxo, os fibroblastos, ou elas se diferenciarão em células que ficam próximas da dentina radicular, secretando um dos tecidos do periodonto, que é o cemento, então denominadas de cementoblastos. Mas para que essas 3 linhagens celulares aumente, é necessário o contato da dentina radicular com o folículo dentário. E isso só ocorre na fase de raiz. Até agora nós vimos dos dentes descidos, dos primeiros que são formados. E os permanentes? Os permanentes vão depender de 2 caminhos. Se eles são precedidos, se antes deles tem dente descido, tem dente de leite ou não tem. Dos nossos 32 dentes, 20 deles têm os dentes de leite, ou os dentes descidos, que iniciam a formação, a serem formados, e depois o permanente vem atrás, sendo formado na mesma cripta óssea. Neste caso, quando os dentes, os descidos, estão no estágio, então, de capuz, daquela regiãozinha lâmina dentária, começa a haver um broto do permanente e fica em stand-by durante toda a vida daquele dente. Quando os dentes são os molares, que não são precedidos de dentes descidos, não tem dente de leite, inicia a formação do mesmo estágio, nos mesmos banda epitelial primária, quando a partir da própria epitélio oral. Então, isso vai seguindo uma cronologia eruptiva, que nós vamos ver numa aula específica disso. Trouxe, então, para vocês um dente descido no estágio de capuz. Ó, reparem que aqui é o epitélio oral, aqui a gente tem a lâmina dentária ainda, o órgão do esmalte ocupando toda essa região, aqui com o epitélio externo, retículo estrelado e epitélio interno, a papila e aqui um brotinho. E esse brotinho vai ficar em stand-by, vai ficar paralisado até muitos e muitos anos, dependendo do dente que nós estivermos falando. Mas por isso é importante saber que qualquer traumatismo num dente descido, com grande probabilidade, afetará o permanente. Porque o germezinho do broto permanente já está lá. E muitas vezes ele já está em estágio de formação dos tecidos mineralizados, no estágio de campânula, começando a formação da dentina do manto, no estágio de coroa, também começando a formação do esmalte. Então, às vezes o erro um traumatismo ninguém dá bola, só bateu, e no exame radiográfico depois apresenta já um germe dentário fraturado. Ou quando erupciona o permanente, tem uma fratura e ninguém sabe, olha, já nasceu quebrado. Não, sofreu um traumatismo quando ele estava nas fases da odontogênese, do permanente. Tá bem? Com isso encerramos a nossa aula de odontogênese e vamos até o próximo encontro. Até logo!